Olá, turminha, bom dia! Hoje vamos ter aula de redação e iremos trabalhar produção textual. Então, tem sido um desafio constante, né? Trabalharmos a matéria de redação à distância, porque a Pro só tem visto as atividades de vocês quando chega na escola para fazer essa correção. Então, a gente precisa que vocês prestem bastante atenção agora, né? Nas dicas que serão importantes para que vocês possam fazer as próximas produções, tá bom? Vamos lá? Então, a produção de textos é o ato de expor por meio de palavras as ideias sobre determinado assunto. Quando a gente tem ideias legais, né, a gente quer escrever, e escrever é muito bom. Isso porque pessoas que escrevem bons textos conseguem se expressar melhor. Se você é uma criança que gosta de escrever bastante, eu, quando tinha a idade de vocês, amava fazer poesia. Gostava de escrever poesias, inventar poemas, inventava histórias. Então, vale lembrar também que o hábito da leitura é essencial para se produzir um bom texto. Você sabia? Então, eu tenho preguiça de ler aqueles livros. Você pode pegar gibis, né? Você pode ler historinhas que tem a ver com o seu universo, coisas que você gosta do dia a dia. Isso vai te ajudar também a melhorar seu vocabulário. Então, vamos entender melhor as atividades propostas. Eu tenho aqui uma gravura com uma imagem de uma mocinha, né, de uma senhora, que ela está fazendo uma atividade. Observe bem agora essa cena. Eu quero que você entenda qual é a sequência dos fatos. O que será que aconteceu primeiro? A gente vai numerar essa sequência. Isso é importante para que a gente possa entender melhor a sequência também de uma história, né? Porque toda história tem começo, meio e fim. Então, para a gente produzir um bom texto, a gente tem que seguir essa sequência básica, né? Para começar esses textos iniciantes, tá bom? Então, vamos lá. Observe essas três imagens. A primeira cena que a gente sabe que está começando aí para entender essa imagem é a nossa amiguinha lavando o quê? Os pratos. Ela estava lá de boa, né? Lavando os pratinhos dela. E, de repente, apareceu o quê? Um gatinho. Então, essa vai ser a número 2. E então, ela o quê? Se assustou e deixou os pratos caírem no chão. Ok? Então, importante para uma boa produção de texto é você seguir a sequência, né, dos fatos, assim como eles acontecem. Tem o início, o meio e o fim. Vamos dar continuidade ainda a essa pequena produção. A gente poderia dar um nome para a moça, né? A gente poderia chamar ela de Laila, Diana, Francisca, né? Qualquer nome. E o que assustou foi o quê? Isso, foi o gatinho. E o que aconteceu com a louça? Ela caiu e quebrou. Pro, perguntas bobas essas. Mas observe, é importante também, além de ver a sequência dos fatos, observar os fatos que acontecem na história. Porque com essa atividade que estamos fazendo agora, você pode também fazer no seu texto. De que forma? Você tem que desenvolver o seu texto procurando falar detalhadamente aquilo que você, né, quer expressar, quer falar. Então, é importante a gente desenvolver o texto observando detalhes desse texto também. E eu coloquei aqui um parágrafo para exemplificar o que aconteceu nas 3 ilustrações que vimos agora. Então, Laila estava lavando os pratos na cozinha de casa. Observe, eu coloquei aqui. Você sabe que ela estava lavando os pratos, só que eu coloquei na cozinha de casa, né? É importante você estar falando um pouco mais quando você escreve, tá? Só não pode fugir do tempo. Ponto. Observe. Depois que eu terminei um pensamento, eu dei um ponto. Após o ponto, eu sempre escrevo com letra maiúscula. Ela não percebeu que tinha um gatinho atrás dela. Ponto. Laila se assustou com o gato e deixou a louça cair no chão da cozinha. Ok? Então, aqui foi apenas um parágrafo para que você possa entender. Devemos seguir uma sequência lógica, desenvolver detalhes daquelas cenas que a gente está vendo, para que o seu texto, o seu parágrafo, a sua escrita fique mais rica em detalhes, certo? Então é importante que você vislumbre aquilo que você está vendo na cena.
né? Ou aquilo que você vai escrever. É bom você desenvolver esse texto de uma forma gradual, tá bom? Pensando naquilo que você pode colocar para que o seu texto fique mais bacana, fique rico, tá certo? Observe aqui, essa produção textual, como eu falei, tem um começo, um meio e um fim. Eu vou trazer mais essa atividade para vocês na aulinha de amanhã, que ainda vai dar sequência à aulinha de hoje sobre produção textual. Iremos fazer uma brincadeira com esses 3 esqueminhas que a Pro colocou aqui. Mas hoje eu quero que você entenda de forma básica. Para a gente fazer essa produção textual, como a Pro falou, tem que ter um começo, um meio e um fim. A gente tem vários exemplos aqui de começo de história. Ó. Era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, numa festa, um belo dia. Então, são exemplos simples de como você pode começar a sua produção, tá bom? E o meio, aqui seria já o segundo parágrafo. Então, de repente, quando, em seguida, neste momento, a partir daí, depois de, antes de, ok? E o fim, que seria esse último parágrafo, né? Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, dessa forma, nesse caso, assim, ok? Muito simples, tá bom, pessoal? São exemplos aqui que podem ajudar vocês na atividade também. Agora observe, a produção que eu passei para casa foi uma produção muito legal para vocês contarem a história de uma princesa. Então, nessa história, você pode começar a história, né? Como eu dei alguns exemplos agora, colocando há muitos e muitos anos atrás, era uma vez, num reino distante, no mundo da fantasia, né? Então tem exemplos que a Pro colocou aqui para ajudar, auxiliar vocês nessa produção. Onde vivia a princesa? Vocês poderiam dizer que a princesa vivia no castelo, ou num palácio, no sítio, na floresta, ou no deserto. Como era a princesa? Era bonita, feia, mentirosa, corajosa, inteligente? Lembra do que eu falei de você detalhar aquilo que você está falando sobre a personagem? Também é importante, tá? O que queria a princesa? Recuperar uma poção mágica? Salvar o rei do dragão? Encontrar um belo príncipe? Então, são exemplos aqui que eu coloquei para que você possa pensar como você pode desenvolver esse texto, né? Dentro dessa perspectiva. Não esqueça de não fugir desse padrão, que é o básico, para que você possa desenvolver essa produção de texto, que é o início, meio e fim. Então, faz o texto de hoje apenas com 3 parágrafos, tá? O importante não é vocês escreverem muito, mas o pouco que vocês escreverem dentro daquela proposta, tá bom? Procurem ver também algumas coisas importantes que eu vou mostrar para você agora. Então, são elementos considerados para a correção também, né? Da sua produção de texto que eu vou olhar. Tem que ter letra legível e caprichada. Letra maiúscula quando precisar, né? No início da frase, do parágrafo, depois do ponto, não é? A pontuação é super importante. Você tem que usar bem o ponto de continuação, ponto, parágrafo, né? A vírgula, os 2 pontos, tá bom? A ortografia é importante. O título relacionado ao texto. Então, se você for fazer um texto sobre a princesa, você tem que dar um título bem bacana. Os parágrafos, tá bom? Lembra que um texto que a Pro de hoje só tem que ter 3 parágrafos. Tem que ter uma sequência lógica dos acontecimentos, como eu falei. Começo, meio e fim. Tem que ter clareza de ideias, tá bom? Procura fazer sua redação, seu pequeno texto. Primeiro em uma folha avulsa, vai corrigindo as ideias, né? E vendo também a sua pontuação, os erros, né? Ortográficos. E depois você repassa para a folha final, que é o caderno. E conforme foi a proposta de trabalho, né? Você também tem que seguir o que foi pedido na sua produção de texto. Não pode fugir do tema, tá bom? Então, meus amores, por hoje é só. Espero que as dicas da Pro de hoje possam te ajudar na sua produção. Amanhã a Pro estará aqui novamente, continuando essa aulinha, tá bom? Beijocas e até amanhã!